Boa noite, Porto. Meu caro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, meu caro Luís Pedro Mota Soares, Ministro da Solidariedade e do Emprego e número 1 do CDS na lista do Porto, meu caro José Pedro Aguiar Branco, dirigentes do PSD e do CDS, independentes, minhas amigas e meus amigos. É uma felicidade estar no Porto, cidade que tantas vezes trouxe liberdade a Portugal. Foi exatamente pela liberdade de Portugal que nós lutamos nos últimos 4 anos. Uma liberdade à altura da nossa história e, sobretudo, uma liberdade à altura da nossa dignidade. Lembro uma figura da Igreja do Porto que, quando era difícil, lutou pela liberdade dos outros, Dom António Ferreira Gomes. Lembro a personalidade que mais me marcou do ponto de vista da minha formação política, nascido nesta cidade e homem desta cidade, Francisco Sá Carneiro. E também lembro que foi nesta cidade que nasceu o meu partido, no Palácio de Cristal. Nessa altura, centenas de portugueses e portuguesas que faziam a sua primeira opção política estavam a fazer o que antes era proibido, participar num congresso que fundava um partido, ficaram cercados, correram riscos até de vida. 40 anos depois, os partidos democráticos cá estão. E aqueles que nos cercaram ou se arrependeram ou ainda não perceberam que a liberdade prevalece. E perdoem-me e permitam-me citar uma pessoa de quem sou muito amigo, que é, porventura, a maior intelectual portuguesa viva, Agostina Bessa Luís. Mulher do Norte, mulher do Porto, e de tudo o que podíamos encontrar de Agostina, ocorreu-me lembrar-vos este pequeno pensamento. O país não precisa tanto de quem diga o que está errado, o país precisa mais de quem saiba o que está certo. Minhas amigas e meus amigos, uma palavra sobre a herança, breve, uma palavra sobre os resultados e uma palavra sobre a esperança e o futuro. Da herança, a única coisa que é relevante nós não esquecermos é que o governo a que chegámos em 2011 encontrou Portugal em situação de emergência.
A casa estava literalmente a arder. A República não se conseguia financiar. As empresas também não. A credibilidade do nosso país estava reduzida a mínimos. Os juros que Portugal pagava andavam pelos 12%, pelos 14%, pelos 16%. Portugal estava intervencionado. Não havia dinheiro, se não fosse o resgate, para pagar salários e para pagar pensões. E eu quero dizer-vos, com a força toda da minha alma de português, a mesma coisa que disse em 2011. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para que a terceira vez em 40 anos de democracia que tivemos o FMI em Portugal tenha sido mesmo a última vez. As coisas parecem-me bastante evidentes. Os socialistas criaram e deixaram o problema. Os portugueses superaram uma situação muito difícil. E este governo e esta maioria criou condições para que hoje Portugal tenha crescimento económico, investimento e maior criação de emprego. A opção é, portanto, simples. Confirmar os resultados de 2015 e crescer e criar mais emprego, ou correr o risco de voltar a 2011 aos mesmos disparates e às mesmas consequências e aos mesmos sofrimentos. Dos resultados, como o Primeiro-Ministro tem abundantemente explicado, eu destacaria os níveis de confiança que hoje em dia existem na economia portuguesa. Todos sabem, e então aqui no Porto, sem confiança não há investimento. E sem investimento não há emprego. Nós temos confiança dos consumidores, a melhor desde 2001, e confiança dos empreendedores, a melhor desde 2008. Porque é que havíamos de arriscar deitar a confiança fora? Nós temos crescimento económico e precisamos de acelerar esse crescimento, mas com um modelo económico assente na iniciativa privada que não nos conduza a resultados perversos. A recessão ficou lá para trás há 7 trimestres, mas não me lembro de ter ouvido aqueles que faziam o prognóstico, tinham a certeza e se apresentavam ao país a puxar para baixo a nossa autoestima e a dizer que íamos ter uma espiral recessiva, terem dito que afinal se enganaram. O desemprego que é o maior desafio social para a nossa sociedade, chegou a estar em 17,5%. E desde há 2 anos começou a descer. Dos 17 para os 16, dos 16 para os 15, dos 15 para os 14, dos 14 para os 13, dos 13 para os 12 e estamos neste momento em 11,9. A trajetória é que importa, é descendente. Ainda bem que Portugal, neste momento, tem o desemprego a descer e a criação de emprego a subir. Para aqueles que ainda estão nos 11,9% de desemprego e, portanto, as estatísticas ainda não chegaram à sua casa, nem à sua vida, nem à sua família, a pergunta que é relevante é só uma. Quem é que nos garante mais confiança na economia, mais confiança para o investimento, ou seja, mais confiança para o investimento, que traz os empregos? É a coligação, não é o regresso ao passado do Partido Socialista.
As exportações, como sabem, e o Porto é muito exportador, bateram todos os recordes de sempre. O Primeiro-Ministro disse o outro dia, e não me parece que às vezes aqueles que são tão curiosos com os números tenham observado o que ele referiu. As exportações, há 5 anos atrás, eram menos de 30% do PIB. De acordo com os últimos números já fechados, já estão a preços constantes em 43% do PIB. Eu bem sei que a oposição diz que as exportações são a imaginação. Nós gostamos de ter os pés na realidade. As exportações são uma grande proeza das empresas, dos seus acionistas, dos seus gestores e dos seus trabalhadores. Também sabem, porque o Porto está na moda e não é só em Portugal, o Porto está na moda no mundo, que o turismo está a dar uma extraordinária contribuição para a mudança do ciclo económico. E eu não faço parte daqueles, sobretudo quando um país está em dificuldades e quando os turistas escolhem Portugal como destino porque há boas razões para nos visitar, não sou daqueles que desprezam o turismo ou que dizem que há turistas a mais. Pelo contrário, olhando para os números, ficamos a saber que há mais turistas e que estão a gastar mais dinheiro e a deixar mais dinheiro em Portugal. E nós sabemos receber e sabemos atrair. Por fim, como tanta gente aqui no Norte sabe, o tempo em que desapareciam mais empresas do que aquelas que nascem ficou lá para trás. Hoje em dia, nascem muito mais empresas do que aquelas que desaparecem. E é esse, porventura, o sinal de maior confiança e o que está a fazer as esquerdas perderem o contacto com a realidade. Se nascem muito mais empresas do que aquelas que desaparecem, isso quer dizer que há muito mais confiança. Isso quer dizer que há muito mais investimento. E isso é a melhor garantia de que teremos uma redução do desemprego e de que teremos criação de mais emprego nos próximos 4 anos. Mas, minhas amigas e meus amigos, tudo isto é relevante porque o país fez um caminho difícil, com sofrimento. E nós temos de saber dizer às pessoas que a causa da recessão vinha com aquele resgate de 78 mil milhões de euros. E a causa da retoma foi ajudada pelas reformas modernizadoras que este Governo fez para abrir a nossa economia e permitir mais investimento. Nós projetamos para os próximos 4 anos um ciclo de recuperação dos rendimentos das famílias e de cada pessoa em concreto. Nós sabemos que com gradualismo é possível recuperar os rendimentos dos funcionários públicos. Nós sabemos que com gradualismo é possível eliminar a sobretaxa de IRS. Nós sabemos que a SES, que prejudicou tanto pensionista, não foi criada por este Governo, mas, como sempre dissemos, terminou neste mandato. Nós sabemos que o quociente familiar que ajuda as famílias com filhos pode melhorar gradualmente. Nós sabemos que o abono de família para os mais desfavorecidos tem condições para ser reintroduzido. Nós sabemos que é possível completar o objetivo de ter um médico de família para cada português. Tudo isto com gradualismo. Tudo isto progressivamente.
E com gradualismo e progressivamente é possível melhorar os rendimentos e moderar os impostos. Porque nós controlamos o déficit e controlamos a dívida. Aqueles que prometem tudo a todos e depois disparam o déficit e disparam a dívida, ou estão iludidos ou estão a mentir. E é por isso que eu queria dirigir-me àqueles que fazem parte da classe média, que é a espinha dorsal de um país. Conosco não há risco de uma troika qualquer voltar a Portugal. Conosco não há novos resgates. Conosco, porque temos disciplina do ponto de vista orçamental, haverá capacidade para melhorar os salários da função pública, garantir a integridade das pensões, eliminar progressivamente a sobretaxa, continuar a redução do IRC para garantir o investimento e o emprego e melhorar as políticas de apoio à família. Vão por este caminho, não arrisquem voltar ao caminho que levou a 2011. E a outra reflexão que eu queria deixar àqueles que na sociedade portuguesa ainda não tomaram uma opção e que estão disponíveis para ouvir argumentos e não gritos, é compreensível, dada a natureza das funções que exerci e exerço. Nós vivemos num mundo complexo. Todos os dias surgem notícias económicas que podem preocupar-nos em alguma parte do mundo. Nós sabemos que hoje em dia, em economia global, há sempre contágios. Ninguém fica intacto. O conselho que eu dou, do ponto de vista da escolha dos portugueses, é muito simples. Quanto mais houver sinais de incerteza económica no mundo, mais os portugueses devem acrescentar certeza política à situação em Portugal. E o Primeiro-Ministro vai falar a seguir. O meu tempo já se acabou e, portanto, diz o relógio que eu devo terminar o meu discurso e assim farei. Minhas amigas e meus amigos, viva o Porto! Viva o Norte! Viva Portugal sempre!